Muito bem. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa saudosista? Saudosista, o que é isso? É aquela pessoa que fica puxando para a memória aquelas coisas do passado e se lembrando daquilo que já foi e que não volta mais. Ah, como a minha infância era boa, a minha adolescência era tão legal. Eu não sei se você já notou, normalmente, quando a gente se lembra dessas fases da vida, a gente tem vamos dizer assim, uma pequena distorção dos fatos. E a gente começa a achar que era melhor do que realmente era. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Dos 15 aos 17 anos, eu estudei em Angra dos Reis. 3 anos lá no Colégio Naval. Eu odiava aquilo lá. Eu tinha horror daquele lugar. Domingo à tarde eu ficava deprimido, porque eu ia ter que pegar um ônibus, 3 horas de viagem para Angra dos Reis. No entanto, agora, recentemente, minha turma, vários da turma, se reuniram lá para comemorar os 42 anos de ingresso no Colégio Naval. E todo mundo chorando. Aquilo foi horrível. Mas todo mundo ali, como foi bom, como foi maravilhoso. A memória, ela nos trai e leva a gente a se esquecer as partes ruins e só se lembrar das partes boas. Não tem nada de errado de você ficar buscando se lembrar daqueles momentos bons da vida, né? O primeiro beijo trocado com a sua namorada ou namorado, dependendo do caso, né? É lógico que isso é maravilhoso a gente se lembrar disso. O problema é ficar preso nisso. Porque se você fica o tempo inteiro pensando como o passado foi glorioso, maravilhoso, como a vida foi melhor, você acaba ficando melancólico. Você acaba até mesmo ficando deprimido. Porque você olha para o seu hoje e o teu hoje não te satisfaz. E, meus irmãos, o ontem não existe mais. E o amanhã ainda não existe. Você só tem o hoje. E se no hoje, ao invés de olhar para o que existe agora, você ficar preso no passado, você não vai conseguir viver o agora. Aí amanhã você vai se lamentar porque não viveu o hoje. Que o Senhor nos oriente como utilizar bem essas memórias. Trazer lembranças à memória. Vamos ver como isso pode ser usado de 2 formas, uma positiva e uma negativa. E vamos, como eu já disse, usar essa citação do livro de Lamentações de Jeremias. Você está com a sua Bíblia na mão, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha só, pausa. Podemos perceber claramente aqui agora que Jeremias não precisa fazer esforço nenhum para se lembrar do caos que ele está vivendo. Se você não conhece a história de Jeremias e a história do livro das Lamentações de Jeremias, ele foi escrito por Jeremias, um profeta que viveu 630 antes de Cristo até mais ou menos uns 570 antes de Cristo, nessa faixa de tempo. E ele foi um profeta levantado por Deus para alertar seus irmãos israelitas de que o fim de Jerusalém estava próximo e de que não adiantaria recorrer a Egito, a Assíria, que não ia ter jeito, os babilônicos iriam chegar
iriam acabar com Jerusalém. Ninguém queria ouvir Jeremias. Todo mundo preferia ouvir os profetas que falavam em nome do Senhor que haveria paz. Tem até uma passagem no livro de Jeremias que ele chega e diz assim, em nome do Senhor, paz, paz. Vocês dizem paz, mas não tem paz nenhuma. E, gente, se você não está escondido em algum lugar, completamente desconectado da realidade, basta olhar em volta que você verá que estamos vivendo uma situação muito semelhante. Nós estamos vivendo uma situação de risco de guerra nuclear. Pô, pastor, vem aqui domingo à noite na igreja para receber uma palavra de esperança, vem falar de guerra nuclear? Pô, quer acabar com a minha noite de domingo? Gente, eu só estou mostrando a realidade que a gente está vivendo. Não vou nem falar da política brasileira, deixa a política brasileira fora dessa. Olha em volta. A situação que nós estamos vivendo é terrível. A situação que os israelitas estavam vivendo também era. E no meio daquele momento de destruição, Jeremias foi escrever o livro de Lamentações, o livro mais para baixo da Bíblia. Bom, mas não faz o menor sentido você usar uma citação do livro mais para baixo da vida como base para uma série que fala da esperança. Faz todo sentido. Basta agora a gente continuar a leitura a partir do versículo 21. Então vejam, nós vimos do 19 a 20 que ele se lembra da aflição, do delírio, da amargura, do pesar, que ele se lembra bem disso tudo. E a alma dele se desfalece dentro dele. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. E eu quero aqui agora ler essa mesma passagem numa outra tradução. Essa aqui é a tradução Nova Versão Internacional, é a que você tem em mãos aí. Mas a Almeida Revista e Atualizada não diz assim, lembro-me também, diz, trago à memória. Vejam, é um esforço. Se ele não fizer esforço nenhum, ele abre os olhos, ele olha no Twitter e vai ver que o mundo está acabando. Mas se ele fizer um esforço, intencionalmente, ele traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ele se lembra de forma intencional daquilo que pode lhe dar esperança. E o que é que pode trazer esperança a alguém no meio de uma situação de catástrofe, de guerra, de perda de emprego, de problema de saúde, de uma biópsia que diz lá, positivo, reagente? O que pode trazer esperança numa situação como essa? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. O mundo está em chamas e só não acabou porque Deus nos ama e não permite que acabe. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade. O que nós temos que trazer à memória para nos dar esperança? Que Deus nos ama, que as misericórdias dele não têm fim, se renovam a cada manhã e Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis, Deus é fiel. Ele, o profeta, por mais profeta que fosse, por mais comunhão com Deus que tivesse, que tinha, ele tinha que fazer um esforço para trazer à memória aquilo que lhe daria esperança. E aí, versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E aqui, essa passagem, ela me chama a atenção para um conceito que eu só aprendi muito recentemente.
Gente, eu me converti com 15 anos, eu tenho 58, e eu nunca tinha me deparado com o fato, ou talvez eu não tivesse, eu vi, mas eu não quis ver, que Deus não abençoa a todos igualmente. Como, pastor? Deus é seletivo nas suas bênçãos? É o que a Bíblia diz. Mas Deus não é amor? Deus não ama a todos igualmente? Deus ama a todos igualmente, mas Ele não trata todos igualmente. É o que a Bíblia mostra. Ele não tratou Esaú e Jacó da mesma forma. Ele não reagiu à oferta de Caim e Abel da mesma forma. E acabamos de ler, vejam o que acabamos de ler. A minha porção é o Senhor, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Se a sua esperança não está nele, o Senhor pode não estar sendo bom com você. Ele é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Portanto, vamos colocar a nossa esperança no Senhor. Mas ele vai além, Jeremias vai além. Aqueles que colocam sua esperança nele e que o buscam. Não, a minha esperança está no Senhor. Você está buscando o Senhor? Não, eu botei minha esperança no Senhor, agora é com Ele. Não é assim não. Tem que buscar o Senhor. É por isso que tem uma passagem que já foi lida aqui num outro momento, 2 Crônicas, capítulo 16, que reforça essa posição que eu estou dizendo. Deus ama a todos igualmente. Deus mandou o seu Filho Jesus morrer por todos igualmente. Mas nem todos serão abençoados. E no caso da salvação, aquele que nele crer é que será salvo. Não serão todos salvos. Jesus morreu por todos, porque o amor de Deus é igual para todos, mas nem todos se salvarão. Se salvarão aqueles que nele crerem e assim declararem. Então vejam, há uma diferença. Deus não está fazendo acepção de pessoas, ele não está diferenciando as pessoas na aplicação do seu amor. O problema para nós é que nós aqui ocidentais confundimos amor com paixão. Amor não tem nada a ver com paixão. Amor não tem nada a ver com gostar. Amar não é uma questão de gostar, é uma questão de obediência. Você ama significa que você faz aquilo que é necessário por aquela pessoa. Você serve aquela pessoa, você ajuda aquela pessoa, você está lá por ela. Isso é amor. Paixão é outra coisa. Paixão é eterno enquanto dura. O amor não. O amor sempre dura. Ele é eterno mesmo, como Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Ela não diz que a gente tem que se apaixonar por eles. Certamente não. Tem até um nome, né, para quem se apaixona pelo seu algoz, né? Síndrome de Estocolmo. Não, gente, não é isso não. Deus não está pedindo para a gente se apaixonar pelos nossos inimigos, não. Está pedindo para a gente amá-los. Ou seja, se eles precisarem da nossa ajuda, não negaremos a nossa ajuda por terem sido nossos inimigos. E com isso estaremos mostrando como é que Deus age. Porque da forma como nós agirmos, mostrará como nós somos. E aí eu lhe pergunto, a sua esperança está no Senhor? Você tem buscado o Senhor? Para pensar nisso que eu estou te perguntando. Você não vai responder para mim, não. Você tem que responder para você mesmo. Você tem que colocar isso em prática na sua vida. Você lhe dedica totalmente o coração, como está aqui em Crônicas 16:9? Os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer a todos? Não, àqueles que dedicam a Ele totalmente seu coração. Ele não vai fortalecer todo mundo. Ele vai fortalecer quem o buscar. Ele vai abençoar quem o buscar. Ele vai renovar a esperança de quem o buscar. Se não buscar, não tem. Não tem. Exige de você uma atitude, uma resposta, uma postura.
Se você ficar sentado no chão se lamentando, nada vai mudar na sua vida. Você tem que fazer a sua parte. Um bom exemplo, agora então, voltando à questão específica das memórias, das lembranças, como usar as lembranças para nos trazer esperança. Um exemplo que eu acho interessante é uma obra de ficção chamada O Peregrino, escrita por um inglês chamado John Bunyan, e foi publicada lá em 1678. Pelo menos assim diz a Wikipedia, né? Espero que ela esteja certa. Aqui no Brasil nós não temos muito contato com essa obra. Algumas igrejas até têm joguinhos do Peregrino para adolescentes e tal, porque é uma obra de ficção que lembra um pouco o Crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis, mas de uma forma, vamos dizer assim, bem simples, né? Foi escrito no século XVII, né? Não é uma coisa do século XX. Mas nessa obra existe o personagem principal, que é o Peregrino, cujo nome é Christian, ou seja, cristão. O nome do personagem principal, o peregrino da obra, é Cristão. E Cristão foi preso no Castelo da Dúvida. E lá naquele lugar, ele era atormentado, torturado pelos seus algozes com as suas lembranças. Seus algozes usavam a memória do cristão contra ele. Enquanto o cristão ficava se lembrando dos pecados que cometeu, dos erros que fez, das palavras erradas que falou, dos maus pensamentos, aquilo era usado para torturar o cristão. Mas a mesma memória que estava sendo usada para o mal, por agentes que estavam ali trabalhando a dúvida daquele peregrino, a mesma memória poderia ser usada para o bem. E uma bela noite, a memória do cristão lhe trouxe à mente uma lembrança, a lembrança das promessas de Deus. Isso está na obra do John Bunyan. E à medida em que o cristão ia se lembrando das promessas de Deus, chaves lhes eram dadas. Então, cada memória, cada lembrança de uma promessa de Deus era uma chave que ele usava para ir destrancando as portas até sair do Castelo da Dúvida e voltar para a sua peregrinação. Essa pequena história, né, usando as chaves das promessas para abrir as portas, ela nos, de certa forma, remete ao que acabamos de ler lá de Jeremias. A mesma memória pode trabalhar lembranças negativas que nos encham de aflição, amargura e pesar, ou podem nos encher de esperança. É a mesma memória, mas são lembranças diferentes. E vimos que Jeremias não precisava de ajuda nenhuma para pensar nas coisas ruins. Ele estava vivendo as coisas ruins. Mas ele fazia um esforço para trazer à sua memória as lembranças daquilo que poderia lhe dar esperança. A chave das promessas de Deus que abrirão quaisquer portas do Castelo da Dúvida. Então, quando você tiver dificuldades, você estiver passando por um momento difícil na sua vida, e você sentir que está perdendo o ânimo, está perdendo a esperança, haja como o personagem do John Bunyan. Busque na sua memória a lembrança das promessas de Deus. Mas eu não consigo lembrar de nenhuma, então leia a Bíblia. Por isso que a gente fala que tem que ler a Bíblia todo dia. Porque lendo a Bíblia você vai ser apresentado às promessas de Deus.
E vejam, a primeira e maior promessa de Deus é o amor dele. Pô, mas você não disse que ele não ama todo mundo? Não, não disse isso não. Eu disse que ele ama todo mundo. Mas ele abençoa os que o buscam. Vejam, problema todo mundo tem. Quem é que está passando por dificuldades aí? Faz um sinal para mim. Ó, todo mundo. Obrigado. Dificuldades todos nós temos. Saúde, grana, paz, trabalho. Dá um nome aí. O que não falta é dificuldade. Família. Família. Pois é. Aí a gente para e pensa assim, pô, mas eu sou cristão. Não era para eu estar passando por isso tudo. Deus não me prometeu vida mansa? Não. Nunca prometeu isso, não. Quem que te falou um negócio desse? Não, venha ser cristão, pare de sofrer, venha ser cristão. Que isso, gente? Gente, olha só, Jesus, lá em João capítulo 16, ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em outro momento ele disse, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também. Eu até comentei pela manhã que um grande líder cristão do século XVIII, John Wesley, nas suas cartas com um outro líder do movimento metodista, que era o George Whitefield, ele dizia para o colega, né, e irmão em Cristo, creio que estou fazendo alguma coisa errada. Devo estar me afastando do Senhor, pois já tem alguns meses que não sou perseguido. Olha só, a lógica dele era tão sistematicamente perseguido por pregar a palavra de Deus, por pregar uma busca pela santificação, daí os metodismos, os métodos para a santificação, e ele era perseguido constantemente. Foi expulso da igreja da Inglaterra, ele era pastor da igreja anglicana, aí quando começou com essa pregação, foi expulso da igreja. Gente, ser cristão não é entrar num concurso de popularidade. Não é também ir para o outro extremo, né? Se é aquela pessoa insuportável. Por favor, aí também ajuda um pouquinho o teu lado, né? Dá um tempo. Mas vai ter momentos que você vai ter que se posicionar. E aí, nessa hora, vai atrair a desavença, o problema. Então, se todos passamos por aflições, como que a gente vai ter bom ânimo? Porque aí a gente tem que se lembrar daquelas 3 respostas de Deus à nossa atitude de buscar preencher a nossa mente com aquilo que pode nos trazer esperança. Em primeiro lugar, o grande amor do Senhor. Já citei aqui o 3,16. Porque, vamos ler juntos, só para a gente lembrar bem dele. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, e com toda razão. Prova do amor de Deus por você. Jesus morreu por você. Então, quando você estiver se sentindo mal, muito mal, lembre-se que Deus te ama. Mas como Ele me ama se eu estou nessa condição horrorosa? Porque Ele mandou o Filho dele morrer por você. Poxa, mas se Ele realmente me ama, como é que Ele pode, por que Ele deixa que essas coisas aconteçam comigo? Aí é uma questão de entendermos que Deus está trabalhando em nossas vidas. É um processo. E esse processo, ele acaba nos conduzindo às provações. Então, nas suas lembranças, talvez você se lembre de momentos difíceis,
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5, eu vou ler só os versículos 2 a 5. Nós temos aqui a explicação do porquê, às vezes, passarmos por aflições. Por que Deus permite que isso aconteça na nossa vida? Foi por meio de Jesus que obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa, como é que é? Para, o negócio é esse. Nos gloriamos nas tribulações? Eu estou querendo fugir de tribulação. Vou me gloriar em tribulação? Eu não quero tribulação. Nem eu e nem você. A gente não quer, mas elas virão. Não tem como fugir delas. Eu não vou procurá-las, mas eventualmente eu vou passar por elas. E Deus vai permitir. Porque Paulo está justamente explicando para a gente o porquê de devermos nos gloriar nas tribulações. Ele diz: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Opa! Você quer que as suas lembranças conduzam você à esperança? Entenda que quando você passar por tribulações, é um processo de amadurecimento de Deus na sua vida. Ele está conduzindo você ao desenvolvimento de perseverança. E uma vez você obtendo perseverança, o seu caráter é provado e aprovado. E então é que você alcança a esperança. A esperança não vem da noite para o dia. Ela é fruto de um processo. E quando você busca o Senhor, como vimos Jeremias dizendo aqui, o Espírito de Deus vai conduzir você nesse processo de amadurecimento que o levará a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Um verdadeiro cristão, um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo, que esse é o símbolo, o significado de cristão, né? Um imitador de Cristo. Veja, não duvide do amor de Deus. As circunstâncias, elas podem realmente te sufocar. E um grande exemplo dessa questão aconteceu na vida de Pedro. Então vá agora para Mateus capítulo 14. Eu não vou ler a passagem está em Mateus capítulo 14, de 22 a 32. Nessa passagem, só para que você tenha uma visão de conjunto, Jesus tinha realizado uma multiplicação de pães e peixes. Tinha ficado esgotado com aquele trabalho todo. Mandou os seus discípulos entrarem num barco e atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele subiu a um monte para orar. No meio da madrugada, um vento muito forte entrou no sentido contrário ao que o barco avançava, e o barco começou a avançar muito lentamente. Jesus, vendo que o barco estava avançando lentamente, foi andando sobre as águas para se encontrar com seus discípulos.
Quando ele se aproximou do barco e os seus discípulos o viram, acharam que fosse um fantasma e ficaram aterrorizados. Mas Jesus os tranquilizou: calma, não sou nenhum fantasma, sou eu, Jesus, estou chegando aí, espera um pouquinho. Pedro, sempre Pedro, virou e disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. Ué, vem, quer vir, vem. E aí Pedro foi, botou o pé do lado de fora e começou a caminhar sobre as águas. Doido. Até o momento que ele olhou para o lado, ele estava ali, estava andando em direção a Jesus, estava com os olhos fixos em Jesus. Não estava olhando para as circunstâncias, não estava olhando para o fato de que ele estava andando em cima de água, o que é uma impossibilidade física. Ele não estava olhando para isso, ele estava olhando para Jesus. Jesus mandou, ele foi. E aí, ele olhou em volta. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Na hora afundou. Acabou. Brincando, né? Acabou o feitiço. Ele quebrou o feitiço. Ele quebrou a ação do Espírito Santo na vida dele, porque ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias. Jesus o pegou, o levou para dentro do barco, acalmou a tempestade e tudo ficou tranquilo. Jesus muitas vezes vai chamar você para sair da zona de conforto, se bem que nem é tão conforto assim. Um barco na tempestade, de experiência própria, eu digo para você que não tem conforto nenhum, principalmente barco pequeno. Tá? Um grande transatlântico, aí você nem sente, mas um barco pequenininho, como os que eu vivi 7 anos da minha vida, né, aliás, fiquei sabendo que a minha coluna, nas palavras do ortopedista, é igual a de um camarada que vira laje de casa, toda ferrada a minha coluna, por causa do barquinho, pancada, 7 anos levando pancada lá no barquinho, minha coluna está toda ruim. Louvado seja o Senhor, a medula está inteira, louvado seja Deus. A casca está horrível, mas o miolo está ótimo, então, show, louvado seja o Senhor. Gente, barquinho não é legal, não recomendo. Barquinho pequenininho em tempestade, não recomendo. Os discípulos estavam no barquinho. Não era nada confortável aquilo. Às vezes você está vivendo uma situação de desconforto. E aí Deus manda você dar um passo de fé. Você dá o passo de fé e parece que fica pior. Chega o pastor e fala assim: seu dinheiro não está chegando ao final do mês? Não. Seja fiel ao Senhor, diga para o Senhor, diga para o mundo espiritual que você crê que é o Senhor que te abençoa com o teu salário, seja dizimista. Aí a pessoa vai lá com aquele esforço, dá o dízimo. Chega no final do mês, não consegue pagar a conta. Senhor, estava ruim, ficou pior. Já havia acontecer. E aí? Normalmente, o que normalmente acontece é que a pessoa para. Não, aí não. O nosso pastor fundador, ele costumava dizer o seguinte: é muito difícil você sair do 0 para o 10. Assim, você tem que ir botando um passo de cada vez, um pezinho de cada vez. E aí ele tinha uma frase que a gente repetia brincando, né, inclusive com o sotaque dele, de americano, né? Comece com 1%. Então ele dizia, mas comece. Seja um dizimista, né? Depois 2 dizimistas, 3 dizimistas. E assim vai, aos pouquinhos, provando a misericórdia de Deus sobre a sua vida, criando o hábito. Eu quero correr. Pô, já correu na sua vida? Não, quero começar agora. Tá, vai começar como? Eu quero correr a maratona de Nova York. Para. Não vai conseguir correr nem 2 quilômetros. Quanto mais os 42 quilômetros de uma maratona. Ninguém começa a correr fazendo uma maratona. Você tem que ir aos pouquinhos. A mesma coisa vale para as nossas experiências com Deus. A gente tem que ir aos pouquinhos, se envolvendo aos pouquinhos, e Deus vai nos abençoando.
mas pode acontecer de você olhar para as circunstâncias e afundar. Todo mundo afunda. Um dia todo mundo afunda. Às vezes mais de uma vez. E nessa hora, o que fazer? Clamar ao Senhor, que foi o que Pedro falou: Senhor, salva-me, estou afundando, faça isso. Deu um passo de fé e afundou, clame ao Senhor. O Senhor não vai te abandonar, não abandonou Pedro. Tudo bem que ele ainda falou, deu aquela travada no Pedro. Pedro, por que você duvidou? A gente vai ter que ouvir isso, mas pelo menos a gente vai ser colocado de volta no barquinho. Voltando ao nosso amigo Jeremias, né? Para concluirmos então. Ele disse, lá em Lamentações 3, como já lemos, que ele buscava trazer à sua memória aquilo que lhe desse esperança. E a cidade foi destruída. E uma parte da população foi levada como cativa para a Babilônia. E aí, em Jeremias capítulo 29, versículos 11 a 13, nós vemos o que Jeremias disse para aqueles israelitas que estavam no cativeiro, que tinham acabado de perder tudo, que viram a sua cidade ser destruída, viram o templo ser destruído, viram seus irmãos serem mortos. Esse é o contexto da passagem muito utilizada fora desse contexto, de uma forma genérica. O contexto é um contexto de sofrimento, de destruição, de abandono, aparente abandono. Mas é aparente abandono, vejam como Deus, então, diz para Jeremias falar com seus irmãos no cativeiro babilônico. Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vocês perderam tudo, mas nada do que aconteceu com vocês aconteceu sem a minha permissão. Eu permiti, porque eu tenho um plano para a sua vida. Você não consegue entender esse plano agora, mas um dia você vai entender. Agora, apenas confie em mim. Confie que o meu plano para a sua vida é bom. Porque a vontade de Deus, diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Mas como podemos compreender a vontade de Deus? Paulo explica lá aos Romanos. Por meio da transformação da nossa mente. Que é exatamente o que Jeremias estava ensinando os seus irmãos a fazerem, de forma muito prática. Em vez de ficar pensando nos problemas, ou saudosisticamente lembrando dos momentos bons do passado, traga à sua memória a lembrança do amor de Deus e de que Deus tem planos bons para a sua vida. Apesar de que naquele momento você pode não estar percebendo isso. E aí os versículos, eu só projetei o versículo 11, os versículos 12 e 13 dizem assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De novo, tem que procurar e tem que procurar de todo o coração. E então você achará. E então, na sua memória, você terá a lembrança da chave das promessas de Deus, que abrirá qualquer porta do castelo da dúvida. Eu quero orar por você. Concluindo, essa mensagem, trazemos lembranças à nossa memória que vão influenciar a nossa atitude diante das circunstâncias da vida.
O natural é a gente se deixar assustar pelas circunstâncias e afundar na aflição, na amargura e no pesar. Entretanto, podemos escolher trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que são o grande amor do Senhor, suas misericórdias inesgotáveis e a sua fidelidade às promessas que nos fez.